as duas próximas perguntas reservei para falarmos sobre uma área que também diz respeito a mim e ao Diário de Santo Tirso, a área da comunicação. Sei que quando estava na Câmara Municipal de Santo Tirso tinha um departamento de comunicação muito pequeno. Ainda assim, é inegável que a informação passava para as pessoas. Depois da sua saída, as coisas mudaram. O município passou a ter uma grande equipa de assessoria e passou a contratar também empresas de comunicação. Como é que fazia um trabalho bom a esse nível, apenas com um fotógrafo e praticamente só com um assistente, que era o Fernando Moreira, se não estou em erro? Sim, as pessoas que me assessoravam na área da comunicação era o Fernando Moreira, que era jornalista, ele era funcionário da Câmara e como funcionário da Câmara ele conseguiu licenciar-se em jornalismo. Ele de facto era muito competente e muito trabalhador. O fotógrafo era o Miguel Sousa Dias, que era um grande fotógrafo, que pertenceu ao grupo F.7. Era também um grande profissional. Tinha uma coisa, eles eram profissionais já da Câmara. E um era desenhador e o outro chegou a ter outros trabalhos antes de ser jornalista. Com essa equipe procurava, vá lá, falar com eles, contactar com eles. Eles, de facto, penso que faziam chegar a mensagem que a Câmara pretendia à comunicação. Eram outros tempos, não era a área digital, era mais a área do papel e das televisões, embora nós tivéssemos dificuldade no acesso às televisões generalistas e mesmo às televisões de cabo, mas acabámos por conseguir, julgo eu, transmitir aquilo que nos interessava em termos essenciais. Uma das críticas que muitas vezes lhe faziam era que algumas pessoas diziam que queria controlar a comunicação social local. A verdade é que na sua altura existia um jornal em papel em Santo Tirso, outro em Vila das Aves e pouco mais de relevante. Segundo é sabido, os dois tinham inclusive apoio da Câmara Municipal, o que para um jornal local, como se sabe, é fundamental para a sua sobrevivência. Surgiu também, já na parte final do seu período, um jornal online que teve o apoio financeiro da Câmara. As críticas eram porque a Câmara apoiava financeiramente os jornais, algo que até estava previsto na lei e que é essencial. Passado 8 anos que saiu da Câmara e agora a frio, como reage a essa crítica e qual a sua opinião sobre o estado atual da comunicação social em Santo Tirso? Ora bem, no meu tempo havia mais órgãos de informação. Eu conhecia-os todos porque eu lia semanalmente todos os jornais. Eu gostava de saber o que se passava lendo os jornais no papel. Havia o Centenário, o Jornal de Santo Tirso, que a Câmara apoiou porque era um jornal de referência e tenho imensa pena que tenha acabado este título, um título importantíssimo, e o apoio que a Câmara lhe foi dando era um apoio indireto, no sentido de facto, por um lado, de fazer valer o trabalho dos jornalistas que lá trabalhavam e mesmo da própria tipografia que também trabalhava para o exterior. Por outro lado, havia já o jornal Entre Margens, mas também havia um jornal em São Martinho. Havia um outro jornal em Santo Tirso, Semana Tircense, havia a Rádio Santo Tirso, portanto havia mesmo alguns jornais locais, até jornais de paróquia, que davam notícias sobre a atividade concelhia. Recordo, por exemplo, que havia um boletim paroquial em Rebordões que fazia esse trabalho. Havia muita informação. Ora, dizer que a Câmara queria controlar todos os órgãos de informação era muito difícil, era preciso ter um poder único, não. O que havia era muita informação. E aí o Fernando Moreira tinha um papel único. Ele preparava, entre aspas, o trabalho de casa e fornecia aos órgãos de informação, e sempre que eu fazia uma visita pública ou ia a uma freguesia, era certo e sabido que toda a imprensa acompanhava porque queria. E depois eles reportavam e faziam aquilo que vocês hoje fazem. O Diário de Santo Tirso hoje reporta a maior parte das atividades. Que pena que todos os órgãos de informação não possam andar na atividade autárquica a relatar aquilo que são as iniciativas, que são as deficiências, que são as críticas, porque isso é muito positivo para o exercício do poder. Se lerem os jornais da época, veem artigos altamente críticos, leem respostas, leem a tentativa de resolver problemas. Quanto à imprensa 2, como digo, ela mudou muito. Hoje está mais virada para o digital. Os jornais do papel custam de facto muito dinheiro e as pessoas hoje leem pouco no papel e leem mais no digital. E gostam mais de flash noticiosos do que propriamente de artigos de fundo. Portanto, hoje praticamente só existem 2 jornais no Conselho. Ao nível
digital existe o vosso órgão e mais um ou outro, uns com mais atividade, outros com pouca atividade, até porque são irregulares, mas é outro mundo. Comparar uma e outra atividade, não sei. Vamos ver o que vai dar no futuro tudo isto. Eu penso que o digital cada vez se vai implementar mais. A linguagem de comunicação, nomeadamente por imagem, vai ter um valor acrescido. E isso vamos ver no que vai dar, porque nós todos os dias praticamente aprendemos novidades, não é? Até com as redes sociais, tem hoje um impacto tremendo na comunicação, nomeadamente com os jovens. Pegando agora no tema da comunicação social local, recordo-me que em 2007 concedeu uma entrevista ao Porto Canal, em que foi durante quase uma hora confrontado com todos os temas ditos incómodos e a minha colega abordou várias questões da oposição. Respondeu a tudo. A calma e o poder de encaixe foram também dois fatores que contribuíram para o sucesso? Não sei, quer dizer, sabe que eu era comentador da Porto Canal, eu fui comentador da Porto Canal durante muitos anos. Eu era comentador, nomeadamente, das notícias do dia, ao fim do dia, era um de cada quadrante político que era ouvido e, portanto, eu conheci muito bem a Porto Canal. Um dia qualquer, já não me recordo bem, fui confrontado com uma entrevista feita por uma pessoa que eu nem conhecia, que foi aquilo que se chama uma entrevista de encomenda. Portanto, a entrevista foi feita, eu procurei responder, procurei dar as minhas razões e prontos, foi mais uma peça do trabalho político. Eu não tive grandes problemas com a comunicação social ao longo de muitos anos, ao longo de mais de 30 anos de ligação direta à comunicação social. Eu fui entrevistado por praticamente todas as televisões, por todos os órgãos de informação, mesmo os escritos. Recordo-me, o atual JN entrevistou-me umas vezes, entrevistou-me aqui o JN, o Comércio do Porto, o 1º de Janeiro, jornais de todo o país faziam esse tipo e é claro que eu procurava responder dentro daquilo que era possível, possivelmente não agradando sempre aos jornalistas que me entrevistavam, mas procurando responder aquilo que eu achava que era essencial. Estamos agora no pavilhão municipal de Santo Tirso, outra obra emblemática do seu tempo. Inaugurada em 2002 por si e mais uma vez pelo Presidente da República em 2002, nessa altura o Dr. Jorge Sampaio, foi um investimento de 6,5 milhões de euros e se hoje em dia, quase 20 anos depois, essa infraestrutura é boa, há 20 anos atrás era ainda mais. Essa obra terá sido o início para a transformação que fez em Santo Tirso na área do desporto e nas suas infraestruturas. O facto de conseguir trazer a Santo Tirso diversas vezes personalidades de renome também prova o peso que a sua presidência tinha no panorama nacional? Ora bem, este pavilhão é de facto, na minha opinião, uma obra de referência, até porque à data constituía um dos melhores equipamentos esportivos de toda a região. Ele foi concluído em 2002 e aproveito para dizer que esta obra de referência também da arquitetura podia ter sido concluída antes das eleições de 2001, mas eu sabia que a obra não ia ficar bem feita e, portanto, resolvi não pressionar o empreiteiro para que a obra fosse inaugurada antes das eleições de 2001. Foi acabada com calma depois das eleições e depois consegui convencer o Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, a vir inaugurar esta obra a Santo Tirso, porque ele na altura já não era muito adepto de inaugurar obra pública e porque tinha muitas pressões de muitas autarquias. Felizmente que ele decidiu vir a Santo Tirso, vir inaugurá-lo, foi uma honra para todos nós. O nome dele está gravado nas paredes deste pavilhão e é um equipamento que penso que tem cumprido a sua função. Temos aqui clubes desportivos muito importantes que praticamente trabalham todos os dias, a todas as horas aqui. Estou-me a recordar do Ginásio Clube de Santo Tirso e de outros. E penso que tem cumprido o seu papel a todos os níveis etários, a todos os níveis desportivos, no desporto amador, fundamentalmente, e na valorização do papel da nossa sociedade, recebendo aqui equipes de nível mundial. Recordo-me que o primeiro jogo que foi aqui disputado foi um célebre jogo para o Campeonato da Europa de Basquetebol, Portugal-Rússia. Portanto, a Rússia é e era na altura talvez a maior potência mundial do basquetebol
E nesse europeu, Portugal, pela primeira vez, com 2.000 espectadores, conseguiu ganhar aqui à Rússia na inauguração do pavilhão. Tenho novamente duas perguntas interligadas que se prendem com duas das maiores críticas que parte da população faz há muitos anos. A primeira é sobre a água e saneamento. Por que motivo Santo Tirso tem ou tinha a água mais cara do país e por que motivo a taxa de cobertura de saneamento é reduzida? Ora bem, são dois temas muito concretos e eu acho que não é propriamente o momento para eu me pronunciar sobre isso. Mas a questão da água é uma questão. Houve uma altura que a Câmara de Santo Tirso não tinha possibilidades de fazer os investimentos em rede de água e foi entendido, isto foi em 1998, antes de eu assumir a presidência, foi entendido que deveria ser concessionado o setor da água e foi o que aconteceu. Portanto, a Câmara decidiu concessionar a rede de água à Indaqua e era uma altura em que havia alguma fragilidade em termos de investimento. Isso teve impacto até hoje. Deu origem a que, bem recentemente, depois do resgate da concessão da água que esteve previsto antes de dezembro do ano passado, este ano se tivesse prolongado a concessão por mais 15 anos. Isso tem custos. Esses custos são muito elevados e a repercussão é junto da população. Quanto aos esgotos, as obras de esgotos ainda são mais caras e a única forma que nós tivemos de levar para a frente as obras da rede de esgotos foi aí num processo diferente. Enquanto na questão da água foi a concessão a empresas privadas, na questão dos esgotos foi uma negociação com o sistema multimunicipal de Águas do Norte, na altura ainda era Águas do Noroeste, para que fosse esse sistema, que era Águas do Noroeste, hoje é Águas do Norte, a fazer esses investimentos. Não está tudo feito, ainda vai demorar, mas de facto Santo Tirso em 1983 foi quando começou o nosso trajeto, não tinha praticamente rede de água pública nenhuma, havia uma pequena rede de água pública na cidade só, não tinha rede de esgotos, só tinha rede de águas pluviais. Isso trouxe custos que se estão a pagar, alguns deles, infelizmente, estão a ficar caros. Outra crítica que parte da população faz é sobre o Cineteatro Santo Tirso. Foi inclusive um tema muito abordado na campanha de 2009, na altura pensava-se que a recuperação do edifício ia ser feita. A verdade é que em 2021 continua em ruínas. O que é que aconteceu? Ora bem, no meu tempo vou reportar o que aconteceu. Havia a intenção de ser construído um prédio muito alto na zona do Cineteatro. E eu entendi, a Câmara entendeu que não, que aquilo que devia ser feito um projeto que dignificasse o local e que recuperasse a atividade cultural daquele edifício que tinha sido o antigo cinema. Nós, como a Câmara não tinha dinheiro para fazer a obra, avançou para um concurso, uma parceria público-privada, uma PPP, que eram célebres na data, que era a aquisição do prédio, que foi difícil, teve de ir a tribunal, demorou muito tempo, quer depois a execução do projeto demorar algum tempo, o que levou a, quando tivéssemos aberto o concurso público para a execução da obra, e tinham de concorrer consórcios internacionais, porque o valor da obra era muito elevado, e como disse, a Câmara não tinha dinheiro para pagar essa obra, ela era uma obra prevista para 12 milhões de euros, levou a que esse concurso demorasse, e quando estávamos já em fase final do contrato da parceria público-privada, houve a crise de 2008 a nível bancário mundial, e os bancos, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, deixaram de apoiar as PPPs. Portanto, a Câmara ficou com a obra, acabou com todos os focos de insalubridade que lá haviam, porque aquilo estava transformado numa zona insalubre, uma zona até perigosa, uma zona onde havia já marginalidade, um prédio que estava em risco de cair. Portanto, isso foi resolvido e esperou-se por melhores oportunidades. Entretanto, eu saí da Câmara. E, portanto, também aguardo e espero que seja resolvido um dia destes
este projeto, que é um projeto muito importante para a cidade, envolve muito dinheiro, talvez tenha de se avançar por fases. Primeira fase de grosso, de betão, depois a fase de acabamentos, arranjar financiamentos de um lado e do outro, não se fazer a obra em 2 anos, fazer em 7 ou 8, mas fazê-la, e aguardo que isso aconteça, porque penso que é muito importante para a cidade. Nós já temos aqui muitos equipamentos culturais, mas aquele é um equipamento cultural fundamental, e daí eu ter avançado com o processo em 2008. Uma pergunta sobre a oposição. O Partido Socialista tem agora uma maioria alargada e conquistou todas as juntas de freguesia. Quando era presidente da Câmara, contava com opositores muito aguerridos e fazia-lhe uma marcação cerrada. A este nível há uma diferença muito grande comparando com há 10, 15 ou 20 anos atrás? Sim, a forma como hoje ocorre a política nacional e local é diferente do que acontecia há 20 anos. Bem, alguns daqueles que me opuseram em termos políticos como líderes do partido da oposição, hoje são aliados do poder. Portanto, tem de se perguntar a essas pessoas porque é que se aliaram ao poder e porque é que o poder aceitou essa aliança. Porque aquilo que se sabe é que vários presidentes de junta, nomeadamente, que eram do PSD, aceitaram incluir listas do PS com o nome do PS e, inclusive, nessas listas não há ninguém do Partido Socialista. Portanto, são outras fases da política, são outras interpretações, são outras opções. O objetivo era de conquistar o máximo de juntas, conseguiram-no, tiveram mais resultados ao nível pontual, ao nível conjuntural, não sei a quais vão ser os reflexos para o futuro disso. Eu publicamente manifestei-me por escrito, de uma forma suave, não quis ser muito duro. Eu acho que nós, se temos uma política partidária e se defendemos uma determinada ideologia, devemos levá-la até ao fim, sem cegueira, sem distâncias curtas, mas procurar dar resposta àquilo que nós defendemos. Se há alianças de outro tipo, pontuais, que podem, por isto ou por aquilo, servir este ou aquele, não sei se elas vão ser positivas quanto ao futuro. Participou em 7 eleições autárquicas, o Partido Socialista venceu-as todas. Mas outro aspecto que realço é a elevada taxa de participação da população, sempre a rondar os 70%. Após a sua saída, tivemos 3 eleições, a taxa de participação baixou para os 62% em 2013, 66% em 2017 e este ano foi apenas de 57%. Qual a interpretação que faz destes dados? Ora bem, eu não participei só nessas 7 eleições autárquicas, participei em muitas outras eleições legislativas, presidenciais, europeias, portanto a minha atividade política levava-me a que acompanhasse essas eleições, portanto estive envolvido em muitos atos eleitorais de âmbito internacional, europeu, de âmbito nacional ou até de âmbito local. Quanto à questão que me coloca, a questão da elevada taxa de abstencionismo atual, é um facto. É um assunto que por acaso já analisei mesmo estudando documentos europeus onde são explicadas ou tentadas explicar algumas das razões pelas quais a população se está a afastar dos políticos, se está a afastar das votações. E se formos reparar o que aconteceu em Santo Tirso nas últimas eleições autárquicas é preocupante, porque nas últimas autárquicas em Santo Tirso houve uma taxa de abstenção de 47%. Quando digo Santo Tirso, é a União de Freguesias de Santo Tirso, de Santa Cristina, de São Miguel e de Burgães. Razões para isso, conheço algumas, tenho algumas interpretações, mas acho mais do que andar a criticar, é mais importante é prever futuro e procurar, com o apoio das entidades nacionais, desenvolver ações de caráter político, ações de esclarecimento, ações educativas, ações de formação, que levem a preparar as pessoas para este tipo de correções que são necessárias. Sem a participação pública dos eleitores, os eleitos não têm o poder que deviam ter.
Uma coisa é um eleitor ser eleito com 70% dos eleitores a votar, outra coisa é um eleito ser eleito com uma percentagem só de 50%. E isto altera muito também aquilo que é a representatividade local. E eu, por acaso, fiz um estudo que foi publicado sobre a evolução da abstenção nos últimos 20 anos e se forem ler esse artigo com atenção, vê-se que, por exemplo, nas últimas autárquicas houve uma grande percentagem de pessoas que não foi votar. Porquê? Tenho as minhas interpretações, mas não quero dizê-las porque eu não sei se são mesmo essas ou se é essa a mesma realidade. Uma coisa sei, é notório que há áreas políticas onde as pessoas optaram por não comparecer ao ato eleitoral. Porquê? Porque não acreditaram nos seus candidatos, porque houve factos políticos que aconteceram, mesmo ao nível das infraestruturas, que não deram uma boa imagem. Não sei. Sei que deve haver a preocupação de corrigir, porque para uma pessoa eleita se sentir bem representada, tem de ter o apoio da grande maioria dos eleitores. E, de facto, como disse, uma percentagem entre os 43% e os 47% de abstencionismo em Portugal é muito alto, quando esses mesmos valores, há 20 anos atrás, eram da ordem só dos 30%. Como vê o estado atual do Conselho, o seu desenvolvimento, a comparação feita com outros municípios e não querendo entrar em questões políticas da atualidade? Qual a sua opinião sobre os projetos recentes? Ora bem, o Conselho de Santo Tirso tem um desenvolvimento equilibrado, que foi sendo feito ao longo de muitos anos. Portanto, um Conselho não altera de um dia para o outro, só porque muda um autarca, há um clique que diz isto mudou. É quase como chegar ao interruptor e ligar a luz ou tirar a luz. Não. No desenvolvimento concelhio, no desenvolvimento urbanístico, no desenvolvimento municipal, isso faz-se ao longo dos anos. E não é só com uma pessoa, nem com duas, nem com três. Todos nós somos interlocutores, quer os cidadãos, quer os autarcas de freguesia, quer os autarcas da Assembleia Municipal, quer os autarcas da Câmara Municipal, quer as instituições locais, quer as instituições sociais, quer as IPSS, quer a Igreja, quer os escoteiros, todos somos parte de um processo evolutivo geral. Santo Tirso, penso que tem um desenvolvimento harmónico. Santo Tirso disse muitas vezes que tem falta de construção, mas eu prefiro que haja alguma falta de construção e que não haja um crescimento anárquico que crie alterações sociais muito graves, conduz à marginalidade, conduz a desemprego. Portanto, em Santo Tirso hoje isso não se assiste. Há, de facto, falta de habitação, mas como se sabe, o Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, avançou com um processo de construção de habitação acessível, a preços acessíveis, que pode ajudar muito Santo Tirso e pode ajudar os concelhos. Ao nível privado, penso que a construção privada tem tido um bom crescimento no concelho. Ao nível industrial tem havido um bom desenvolvimento, porque com a criação da zona industrial da Ermida fixaram-se, por exemplo, lá muitas indústrias. Há mesmo indústrias antigas que estão a ser recuperadas e, portanto, globalmente, sem entrar muitos pormenores, penso que Santo Tirso não está mal. Onde é que estamos mal? Olha, estamos na área da saúde. O nosso hospital não tem obras há não sei quantos anos. Foram prometidas durante os últimos anos uma série de obras para a renovação do hospital, não foi feito nada. Na área da educação, temos de acautelar uma situação que vai acontecer em breve, que é a situação da escola agrícola. A escola agrícola vai ser retomada pela Misericórdia dentro de 4 anos. O que é que vai acontecer a essa instituição? O que é que vai acontecer ao ensino agrícola, ao ensino turístico, ao ensino ao nível da hotelaria? O que é que vai acontecer àquelas infraestruturas maravilhosas? É um ponto fundamental que não tenho visto ser discutido, que resultou de um acordo feito há muitos anos, muito mau acordo, diga-se de passagem. Um muito mau acordo em que houve um membro do governo que foi o grande culpado, se me permite, de ter acontecido o que aconteceu, que foi o atual comentador da SIC, o Marcos Mendes, que era ministro à altura e que patrocinou aqui como que
o afastamento da Escola Agrícola das tais instalações a partir de 2025. Uma ou outra pessoa já se pronunciaram e profundamente sobre o assunto, e é um assunto que a mim me preocupa. Mas, como eu digo, o mundo futuro é feito de coisas novas, há muita coisa para fazer, há coisas que já foram feitas. Se for feito o levantamento de tudo que foi feito, nomeadamente depois do 25 de Abril, vê-se que muita coisa mudou em Santo Tirso, e certamente que no futuro continuará a mudar com este interlocutor, com outros interlocutores, com gente nova, com gente mais antiga. Certamente que Santo Tirso vai evoluir e bem. Ficou alguma coisa por fazer, algum projeto por concretizar, alguma obra que não teve tempo ou possibilidade de fazer? É claro que ficaram coisas por fazer. Eu próprio, em entrevistas que dei no mês de julho e agosto de 2013, elenquei aquelas que eu pensava que eram algumas das coisas mais importantes. Na altura, por exemplo, estava parada a escola secundária de Ondinis, tinha sido parado no tempo do governo do Dr. Passos Coelho. Também na altura elenquei uma obra fundamental, a obra do Hospital de Santo Tirso. Também elenquei, que é absolutamente fundamental, está feita há 30 anos, as variantes a Santo Tirso obrigatoriamente têm de ser duplicadas. No outro dia disse, num artigo que escrevi. Por outro lado, sempre defendi a ligação das variantes de Santo Tirso à autoestrada A41 Água Longa, com uma variante à Estrada Nacional de 104. Por outro lado ainda, para aliviar a Estrada 105, a Porto, Santo Tirso e Guimarães, era absolutamente fundamental avançar com a chamada Via Estruturante Municipal de Valoave, que é uma alternativa à 105, e a Via Estruturante Municipal a Nascente. Eu estaria aqui um certo tempo a dizer de coisas que são necessárias, porque o mundo é feito de evolução, é feito de transformações, e para isso é preciso que, por um lado, estejamos preparados para estas candidaturas que estão a ser feitas ao chamado Portugal 2030, que é de 2020 a 2030, e, por outro lado, ao programa de recuperação e resiliência, onde há muitos milhares de milhões de euros para investir, e Santo Tirso certamente terá já as suas candidaturas. Gostaria de destacar algumas pessoas com quem trabalhou durante os anos que foi Presidente da Câmara, algum vereador, algum colaborador da Câmara, algum assistente? Seria deselegância da minha parte identificar só uma pessoa. É claro que há pessoas que trabalharam mais comigo, há pessoas que trabalharam menos, há pessoas que foram de uma utilidade única, e não foram só os vereadores. Realce fundamentalmente o papel dos presidentes de junta no trabalho que fizeram comigo. E aí, como digo, teria pelo menos 24 em cada mandato. Depois, ao nível institucional, as organizações institucionais da cidade, desportivas, sociais, culturais, tiveram um trabalho fantástico. Eu não queria, de facto, identificar ninguém, sendo, como deve perceber, já tenho no meu cérebro uma série de pessoas que foram, de facto, de uma lealdade inexcedível, e eu, por todos, tenho o mesmo respeito, embora por alguns tenha mais consideração, não necessitando de o revelar, porque eles sabem muito bem que eu o respeito muito pelo trabalho que fizeram em prol do Conselho. Tem saudades da vida de autarca? Não. Já fiz o meu papel, estive como autarca durante 30 anos, desde 2013 tenho outro papel a desempenhar na sociedade. A partir de agora, a vida autarca toca a outros, eles que façam o trabalho, pelo menos tantos como eu fiz durante 30 anos. E para finalizarmos então esta nossa conversa, qual é a mensagem que gostaria de deixar a todos os tircenses? Olha, a minha mensagem é uma mensagem muito local, no sentido de que estamos num período perigoso, o período da pandemia. Isto já é repetitivo, nós temos de ter muito cuidado com as novas variantes, portanto, respeitem as orientações nacionais no que respeita à vacinação, respeitem as orientações no que respeita à proteção, ao distanciamento, ao uso da máscara. Eu agora não estou a usar máscara porque estamos numa zona pública e não é esse perigo, mas quando for para algum recinto chato terei de usar a máscara. Quanto ao resto, vem também um período um bocado quente ao nível político, no ano de 2022, as pessoas que decidam conscientemente, cada um por si, não vou dizer o que é que aconselho que façam, porque também não valorizo muito, mas também espero que para o futuro o Conselho de Santo Tirso tenha um desenvolvimento bom, um desenvolvimento que dê resposta à nossa população, especialmente aos jovens. E espero
que todo o nosso crescimento e desenvolvimento futuro venham a fixar mais população no nosso concelho, porque o nosso grande problema no concelho atual é o problema da fixação de população. Em nome do Diário Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e, como estamos na época natalícia, desejo-lhe um Feliz Natal e um ótimo 2022. Desejo mesmo, agradeço mesmo o convite que me fizeram e boas festas para vocês e também para todos os ouvintes e todas as pessoas que assistiram a esta entrevista.